Juízes capítulo 6, versículo de número 11, como o pastor já disse, nós estamos aqui com um propósito profético, é isso? E hoje nós vamos falar quem somos e o que podemos em Cristo. Juízes capítulo 6, então o anjo do Senhor, versículo 11, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ófaro, que pertencia a Joás, da família de Abiezé. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o assalto dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o seu nome. Não quero dividir, falar um pouco da história dos juízes, nem da história de Gideão, porque perde tempo. Nós vamos pensar que foi Deus que entregou Israel na mão dos midianitas durante 7 anos. 7 anos de dor, 7 anos de sofrimento, 7 anos de juízo de Deus sobre Israel. E os irmãos pensaram que enquanto isso aconteceu, os pais de família, ou responsável pelo navio, tinham que se virar para manter sua vida e a vida de todos aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. E o que é que temos aqui? Nós temos aqui um homem, Gideão, apesar da dor, apesar da opressão, apesar da humilhação, apesar do sofrimento, ele arruma uma estratégia para sobreviver em meio à guerra. Que tudo que os filhos de Israel plantaram, os midianitas chegavam e roubavam. Nada prosperava. Deus entregou, irmãos. Então, se Deus entregou durante 7 anos, Deus teve um propósito com isso. Mas aqui está um homem valente, às vezes triste, mas lutando. E os irmãos percebem que o exército dos midianitas não vinham de 3 pessoas, de 4 pessoas, vinha um bando. Era muita gente para saquear toda a plantação. Só que Gideão, apesar da dor, apesar da luta, ele tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Malhar trigo, na onde? No lagar. O lagar ficava mais alto, era difícil no exército subir com tanta força, com muita gente. O lagar tinha buracos para espremer uva, azeitonas. Como que alguém vai malhar trigo no lugar de espremer azeitona, de fazer espremer uva? Como de malha trigo aonde se faz o suco da uva? Aonde se trata a uva? Como que faz isso? Este homem conseguiu arrumar uma estratégia de sobrevivência em meio à guerra. Gideão tem uma força consigo mesmo que ele não percebeu o tamanho. E perceba isso, e Deus está observando isso. Da mesma forma que Deus entregou Israel na mão dos midianitas, Deus também está observando o homem trabalhando. Não o homem que está apático, chorando de uma situação, esperando que a morte chegue. Não, ele está lutando pela sua sobrevivência. Os midianitas teriam toda e tamanha dificuldade para subir o ponto mais alto no seu exército para roubar. Como que vai roubar? Como que vai andar com cavalaria no grande exército no meio de lugar que tem muitos buracos? É um lugar de espremer uva, é um lugar de espremer azeitona. Não dava para roubar. Enquanto isso, ele está fazendo isso, sobrevivendo, Deus aparece para ele a expressão anjo do Senhor, com letra maiúscula, que quer dizer o próprio Cristo se manifestando a Gideão. E Deus dá uma motivação para Gideão. Gideão, homem valente, o Senhor
é contigo. Deus chama ele de homem valente, deu a dor, deu o sofrimento. Quem é Gideão, moço? Gideão, como vai expressar para o anjo do Senhor falar que ele expressa a si mesmo. Ele não tem reconhecimento de homem valente, homem guerreiro, homem que tem estratégia. Perceba que em Israel está em guerra. Mas tem um homem com estratégia, tem um homem valente, homem lutando pelas suas sobrevivências. Só que quando o anjo fala de ele menospreza a si mesmo. Ele não vê nele a capacidade de guerreiro, a capacidade de sobrevivência. Gideão não vê em si mesmo um homem valente, um homem guerreiro, um homem estrategista, um homem lutador. Não é um homem apático, não é um homem acabado, não, ele está lutando. Ele está malhando o trigo no lagar. Enquanto Israel está se entregando, enquanto Israel está caindo, tem alguém lutando, colocando e malhando o trigo no lagar. Por isso que Deus chega e fala assim: Gideão, você é um homem valente. Apesar da sua opressão, você está lutando. Apesar dos midianitas roubar a plantação, você está lutando. Em outras palavras, Deus observando a luta de Gideão, Deus está dando para ele uma motivação necessária, uma força espiritual necessária para provar para Gideão que através dessa estratégia, Deus já tinha outra estratégia para livrar o povo de Israel. Deus vê as nossas guerras. Deus vê a minha terra e Deus vê a sua terra. Mas o que Deus quer saber é como que eu vou reagir em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às provas. Tem muita gente que vem num culto como esse e quando vem a dor, quando vem a dificuldade, ele fala assim: Senhor, eu sou miserável, eu sou fraco, eu não sou nada. Jesus, eu estou sem força. Senhor, eu vou largar, estou aí. A pessoa que serve a Deus já conhece a Cristo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, maneja bem a palavra, mas na hora dos pedidos, na hora da compressão, na hora da guerra, ele não vê a força que ele tem. Ele não reconhece quem é ele em Cristo e o que ele pode fazer com Cristo. E eu digo para você com uma palavra profética que você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa jogada à esquerda, cara. Esquecido das mães. Nós somos filhos de Deus. Você tem a promessa de Deus na sua vida. Então é preciso você olhar para si mesmo e dizer: eu não aceito isso. Em meio à opressão, você tem que continuar lutando para sobreviver a qualquer tipo de adversidade na sua vida. E a pergunta é essa: qual é a minha posição, qual é a sua posição no dia da adversidade? O que eu faço? Irmãos, porque eu vim para a igreja, olha para mim aqui, levantar as mãos e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou profeta, é muito fácil. Sentar num culto como esse, ouvir uma palavra dessa, um hino motivacional, pegar o óleo, ungir a sua cabeça, ir na sua casa com as orações, eu não faço. Mas Deus quer saber qual é a minha posição quando nós não estamos na igreja. O que eu vou fazer? Como que eu vou reagir quando vir o chamar, irmãos? Ou será que vamos ficar com os crentes mimadinhos, coitadinhos, recebendo na frente de males? Senhor, é tanta luta, Senhor, é tanta prova, Senhor, tem pouca gente na igreja, Senhor, o culto está frio, Senhor, o governo é adventista. Ah, meu Deus, é assim. Não, Deus não quer saber. Perceba que Deus não perguntou para Gideão qual é a sua situação. Deus já estava vendo nós. A única coisa que Deus disse é: o Senhor está contigo, homem valente. Deus não quer saber de justificativas. A pessoa que não reconhece a si mesmo e não coloca a sua fé em ação, ela dá muitas e muitas justificativas para não lidar com nada. Mas nunca coloca o dedo em si mesmo, dizendo: eu que sou fraco. Eu que não estou usando de meios ou estratégias para vencer um tipo de luta, um tipo de guerra. E você percebe que é preciso reconhecer quem somos, porque ainda tinha um versículo, esqueci lá onde está escrito: se te mostrares fraca no dia da guerra, porque a tua fé é pequena.
não sei se é em Provérbios, não sei se é em Salmos. Então, se você mostrar que você é fraco, que você não pode, que você é um crente mais pequenininho da igreja, mais miudinho da igreja, a sua fé é pequena. Mas se a nossa fé está em Cristo, se nós andamos com fé em Cristo, nada pode te parar, nada pode deter, irmão. Porque Cristo está conosco para nos trazer vitória. Que Cristo pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Queridos, pessoas que diante da situação, ela não vê a sua própria capacidade de vencer. Pessoas que só enxergam um monte de dificuldade. Pessoas que só enxergam a raiz do mal. Pessoas que só enxergam as barreiras. Pessoas que só enxergam os montes, os lados, o deserto, o fogo, a água, o vento, a tempestade, o terremoto, mas não consegue enxergar nela mesma a autoridade do Espírito Santo que tem para eliminar qualquer tipo de guerra, embora seja de ti. Aí, irmão, nós estamos encerrando o ano. Estamos aí no último mês do ano, terceiro dia do mês. Poucos dias para encerrar o ano, poucas horas para encerrar o ano. E a pergunta é: o que eu fiz? Cadê os meus projetos? Não sei se você já fez essa pergunta, se você fez esse balanço. No final do ano, todas as empresas fazem fechamento e balanço, o que deu, o que deu de errado, o que deu negativo, o que somou. Isso que eu estou me falando, a gente teve que fazer. Você viu quantas almas eu ganhei esse ano? Quantas horas de oração eu tive esse ano? Quantas páginas da Bíblia eu li esse ano? Você já fez essa pergunta? Quais foram as minhas atividades espirituais para enfrentar as dificuldades pessoais? Porque se eu estou em atividade espiritual, as dificuldades pessoais são facilmente resolvidas. Mas se eu não estou em atividade espiritual com Deus, nunca eu vou conseguir resolver as dificuldades pessoais. É como se você vê os crentes lançados, fracos. E eu quero dizer aqui com o pastoral, nós temos aqui o caso de Gideão, preso, oprimido e lutando para sobreviver. Agora nós temos uma situação de povo cansado. Todo mundo cansado. Por que você vai na igreja? Pastor, eu estou cansado. Por que você desistiu do seu casamento? Porque eu estou cansado. Por que você saiu da empresa? Eu estou cansado. Por que você largou o largo da igreja? Eu estou cansado. Por que você deixou de orar para o seu filho? Eu estou cansado. Por que você não veio mais para a escola dominical? Eu estou cansado. Por que você não vem mais com oração? Eu estou cansado. É uma turma nos cansados. Vou dizer aqui, um bombardeio de dificuldades pessoais. Que espiritualmente falando, emocionalmente, as pessoas estão cansadas. Elas não vêem força. Todo mundo cansado. Por que você desistiu do sonho? Eu estou cansado. Por que você não vem encerrar o ano feliz? Não foi cansei, estou cansado. E já vai entrar um ano novo cansado. Queridos, nós temos aqui em Gideão ainda. Depois que Deus deu a ele a estratégia para vencer, você já sabe a história dos 300. Conseguiram vencer os medianitas. E tem um episódio aqui que chamou a atenção, irmãos. Eu não prestei atenção no texto, mas hoje à tarde analisando isso. Quando Gideão continuou a perseguir os inimigos, com apenas 300, e ele foi avançando até o Jordão, e os homens de Gideão e o próprio Gideão estavam cansados. Irmãos, eles ficaram acordados para a noite inteira, para ir no arraial dos midianitas. Amanheceu um dia, eles perseguindo, mandam um aqui, mandam outro lá, sobe aqui, sobe lá, desce vale e vai perseguindo. Chega uma hora, eles estão cansados, eles estão cansados e com fome. O capítulo 8 de Juízes, e o versículo de número 4, 5 e 6 fala sobre isso. E os chefes, os clãs da região, negaram pão para Gideão.
Porque Gideão não havia matado ainda os príncipes dos medianitas e o chefe dos medianitas. Você acha que Gideão parou só porque negou para ele bônus? Mesmo cansado. E os chefes negaram para ele bônus. Para ele e para o seu soldado. Você acha que Gideão parou, irmãos? Não. Mesmo cansado, ele continuou lutando. Perseguindo até o último inimigo. Até vencer com tamanha totalidade. Foram negados para ele 3 vezes. Ninguém quis dar pão, nem para ele nem para o soldado. Mas mesmo assim cansado. Uma noite inteira acordado, o dia inteiro perseguindo o inimigo, o dia inteiro lutando, matando aqui, puxando espada aqui. Só ele vai lá, nega pão. Mesmo assim vai lutando. O que Deus quer dizer com isso, filhos? Você não pode se entregar ao seu cansaço. Cansaço eu não tenho, irmão. Você está cansado fisicamente, mas espiritualmente eu não posso ficar cansado. Você não pode ficar cansado. Você tem que olhar para dentro de você e saber que tem o Espírito Santo que renova as suas forças para você vencer o dia mais difícil. Isso é um brilho. Aleluia! Você tem que olhar para si mesmo e reconhecer quem você é. Você é templo do Espírito Santo e existe um Deus que mora dentro de você. Que na hora que você está tão cansado que as palavras da oração não vêm, Ele é o encarregado de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Glória. Você entende isso? Mesmo cansado, e se alguém te negar, você ajuda. Continue lutando. Não deu certo este ano, pastor. Mas vai dar certo. Continue lutando. Deus não respondeu ainda. Continue lutando. As portas se fechou. Continue lutando. O projeto fracassou. Deu errado. Continue lutando. Você não pode parar de jeito nenhum. Porque quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. O poderoso na batalha. Você vê isso? Você vê isso? Glória! Gideão mesmo cansado. Um dia inteiro sem comer. Passou uma noite interior acordado. Andando com 300 homens. Pegaram para ele pão. Mesmo cansado. Mesmo sem recurso. Ele continuou lutando. Sabe quando eu falei assim, olha, você é um valente? E Gideão reconheceu isso dele, que ele era um valente, que ele era um valente. Agora Gideão reconhece que ele agora é um valente por quê? Mesmo pegado para ele pão, com apenas 300 homens, venceu milhares. Porque Deus falou assim, olha, eu estou com você. Glória a Deus. Eu vou fazer você vencer e livrar dos valentes. Que é isso? Agora sim, agora a árvore é como se fosse um espelho. É como se fosse uma janela. E ele agora foi saber quem ele é. De fato, guerreiro, valente, corajoso, estrategista e sem medo. Porque a partir do momento que Deus se manifesta em ti e diz algo para mim, para você, quem você é, eu duvido, irmão. Que quando vem uma experiência dessa, uma experiência desagradável ou ruim na sua vida, seja ela pessoal ou espiritual, e quando Deus revela quem você é, o que pode fazer, nada pode te parar. Você entende isso? É impossível ouvir de Deus uma palavra dessa e dizer, mas não é Deus, eu não consigo, é Deus, eu não tenho força. Chega disso, irmão. Sabe o que está... As pessoas hoje, não sei quem fez a pergunta, ele falou assim, por que as pessoas estão até dormindo dentro da igreja? Não é dormir, não é dormir fisicamente falando, isso que também falando, porque as pessoas não estão desligadas, meu. Por que as pessoas não mudam essa ruptura espiritual? Por que as pessoas não avançam espiritualmente? Por que as pessoas não são batizadas do Espírito Santo? Por que as pessoas não têm mais serviço com Deus? Porque elas não estão dispostas a lutar. Sabe isso aqui, ó? A geração fast food, que é tudo na hora, mas você não está. Você só vai reconhecer quem você é a partir do momento que você lutar. Meu Deus, isso é verdade, aleluia. Se você não lutar, realmente você não é ninguém.
Quem se irmão? É realmente isso. Você não provar para você mesmo quem você é, você não é nada. Ou se nós fazemos algumas coisas tendo reconhecimento do outro, reconhecimento do pai, da mãe, do marido, da esposa, do pastor, que seja de quem, não vai acontecer nada. Nós não precisamos chegar a reconhecimento de ninguém, né? Faça primeiro, lute primeiro, reconheça quem você não vê. O reconhecimento vem de forma gradativa, à medida que eu vou alcançando em Deus experiência de vida. Porque você pode abrir a boca e contar que Deus fez a sua vida. O que você passou, o vale que você passou, meu Deus do céu, o fogo que você enfrentou, a tempestade que você enfrentou, a montanha que você subiu, a montanha que você desceu, o vale da sua mão que você passou, aí agora você pode contar. E as pessoas vão reconhecer que realmente você é um rei. E você é um servo de Deus, e você não confia na sua própria força, você não confia na sua própria capacidade, você confia em Deus. E a sua experiência, a sua fé, o seu testemunho servirá disso como se fosse um jargão para outras pessoas que estão cansadas, desanimadas, paralisadas. Para encerrar aqui, para ir caminhando, para finalizar, nós temos aqui outro episódio de Lucas capítulo 5. Versículo 1 até o versículo 6. A pesca maravilhosa. Irmãos, trabalhar a noite inteira lançando rede. Poderia estar dormindo, descansando, sonhando, projetando quantas horas do dia. Trabalhar a noite inteira, irmãos. A gente está falando de pescador profissional, irmãos. Experiente, meu irmão. Sabia que era lançar rede, mas aquele dia, aquela noite foi terrível, não teve nada. E lança rede vir, e lança rede lá, aí o sol apareceu e nada. Quando estava lavando a rede, consertando a rede, para uma outra ocasião, quem aparece? Jesus aparece. Na hora da dor. Na hora da vergonha, na hora da dificuldade, ele aparece. Deus apareceu a Gideão na hora da humilhação, na hora da dor, na hora da guerra. Deus apareceu para os discípulos na hora da vergonha, na hora do cansaço. Era um lucro para alimentar sua casa, sua família. Era a profissão deles, mas está errado. Mas quando Jesus chegou, e disse para ele assim, olha, lança, volte ao barco. E lança de volta. O que quer falar, gente? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Mas sobre a sua palavra, ele vai lançar. Aleluia! Gideão só foi vencendo os midianitas, porque ele falou assim, ó, eu estou contigo. E através de você, vou livrar Israel. Deus apareceu para ele e disse, jogue de novo. E ele dizia, sobre esta palavra eu vou lançar. É alguém cansado. É alguém desanimado. É pescador que não pegou nada, mas chega alguém e diz, lança de volta. Senhor, eu trabalhei tanto, eu esforcei tanto, eu estou cansado, já estou partando tudo, já estou partando as minhas redes, já estou consertando para esperar uma outra ocasião. Mas já que o Senhor apareceu e mandou eu fazer, eu estou aí. E a palavra do profeta no seu é essa. Glória. Deus não quer que você desista. Pegue a sua rede de volta e lança de volta. Mesmo cansado, mesmo triste, está mandando você fazer. É o mesmo Deus responsável em jurar. Então, se você serve a Cristo, tem a palavra, tem o Espírito Santo, tem a oração. Por quê? Você está nessa situação. Desistindo fácil, desistindo à toa, querendo trocar de mente, querendo trocar de sentimento, mudar. Não, irmão, você não tem como mudar nada. Obedeça a voz de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Isaías 40, versículo 31. Mas assim, espera no Senhor.
Você conhece o versículo? Mas os que esperam vai lá o texto. Mas os que esperam em quem, irmãos? Do Senhor. Você sabe quem você é? Quem que você é? Não é o seu nome, não. Não é o seu nome de pessoa, não. Quem você é? E você é quem? Você espera em quem? Então, se você espera em Deus, vai acontecer com você. Renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Vai lá. Correrão e não se cansaram. Caminharão e não se fatigarão. Porque a palavra de Deus te renova. A palavra de Deus te cura. A palavra de Deus abre porta. A palavra de Deus te perdoa. A palavra de Deus te fortalece. A palavra de Deus vai mostrar quem você é e o que você pode. Oh, aleluia! A palavra de Deus revelará com seu coração essa. Crê em Jesus. E profetiza. Para encerrar aqui, nós temos um outro episódio de Paulo, quando ele coloca a sua experiência aos irmãos de Filipenses. E esse versículo, Filipenses capítulo 11, é uma experiência de Paulo, que Paulo passou, irmãos. Antes de Saulo se converter, e futuramente posteriormente Paulo, homem rico, poliglota, no meio de pessoas importantes, entrava e saía em qualquer lugar que ele quisesse. Mas quando entrou com o Evangelho de Cristo, as coisas mudou. Perdeu algumas coisas. Eu creio que você não conhece o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Até o versículo número 13. O versículo 13 todo mundo fala, todo mundo conhece. Principalmente aqueles versículos motivacionais da semana. De manhã cedo, quando você coloca a mensagem no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da família. Aí você coloca só o versículo 13, não é isso? É um pouco mais clássico falar do 13 do que falar do 11. Mas por que existe o versículo 13? Porque Paulo está expondo uma experiência. Porque Paulo sabia quem ele era e o que ele podia em Cristo. Olha lá, não digo isso como por necessidade. O que ele diz? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, e também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou o quê? Está o quê? Quem está comigo no mundo? Quem está também comigo no mundo? Eu estou o quê? Instruído. Ninguém que eu disse nessa mensagem, que a experiência mostra que você tem. Você tem que ter experiência, olha lá. Em todas essas coisas eu estou instruído. Tanto a ter, olha lá, fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Próximo versículo. Posso? Todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Posso? Todas as coisas Em em Cristo que me fortalecem. É muito fácil falar do 13, versículo 13. Mas por que eu posso todas as coisas em Cristo? Vai ter dias que você vai estar em glória. Glória a Deus, aleluia, está dando do céu. Sim ou não? Vai ter dia que os planos, vai ter anos que os planos vai ser tudo bem. O ano vai ser maravilhoso. Mas ainda vai ter ano que vai dar tudo errado. Nem tudo dá certo, mas planeja, nem tudo Deus tem um propósito, sim ou não? A nossa terra precisa ser forjada. Por exemplo, eu tenho um ano terrível na minha vida, ano de 2009. E 2010. Um ano difícil que não acabava de jeito nenhum. Penso que deu tudo errado. Só não teve imóvel, mas o resto, meu Deus. Ano difícil. É aluguel. Sabe o que nós passamos no Natal de 2009 para 2010?
A igreja fez um jantar, gente. Um jantar, e na época tinha que dar 20 reais. Né? As crianças me davam pequeno na época. 20 reais, irmão. E eu tinha nem R$1 no bolso. E chovendo, acabou tudo, eu fui embora, recebi no braço. Já vi o menino usar fralda, não, usava chegou em casa, todo no jantar, né? E eu, olhei na cabeça, meu Deus do céu. Eu dei uma raiva de mim hoje. Só um miojinho e uma rosinha. Oh, difícil. Aí você pede um juiz financeiro de quase 40 mil reais. Na época, aluguel, menino pequeno, sem carro. E um juiz financeiro desse, moto roubada, tipo pagar aquela moto roubada que não estava no meu nome. Pegar a moto emprestada para trabalhar, roubar a moto emprestada, que era aplicação. Meu Deus. Aluguel, dava dia 10, o moço começava a passar toda hora na porta. Meu Deus. Aonde? Talvez você já passou um ano assim difícil. Um ano inteiro da morte, você passou por luto. Um ano teve crise financeira, crise espiritual, crise do seu casamento. Ninguém aqui é limpo. Você não está num cubo super protegido. Não, irmãos. Nós ficamos de Paulo. Paulo aprendeu o quê, irmãos? A padecer também necessidade. A vida é cheia de altos e baixos. Mas quando você olha para você e sabe quem é você em Cristo, que você pode. Meu Deus, aleluia. Essa é uma tempestade que vem. E ela vem quebrando tudo, arrancando tudo. Então você fala, meu Deus. Já viu aquela tempestade que deu lá na Santa Catarina, é isso? No sul? Que aquele videozinho com a casinha de madeira, um casal, orou a Deus, e caiu tudo. Só aquela casinha com madeira, não caiu nada? Aquilo é uma experiência, irmão. Mesma coisa na minha vida e sua vida. Pode cair em tudo, mas se a sua fé está em Deus, Deus prova a sua fé de diversas formas e maneiras. O que Deus quer saber é como eu vou me comportar na hora de dificuldade. E para quem está aqui, irmãos, eu não fico pensando, Deus, eu poderia ter feito isso. Se eu tivesse ido naquele lugar, tinha assinado aquele contrato. Não! Quando Gideão falou, Senhor, eu ouvi falar tantas maravilhas que nossos pais nos contaram. Que tirou o povo do Egito com graça forte. Deus me deu assim de Gideão nessa questão, irmãos. Deus falou para todos Gideão a respeito disso. Deus nem quis saber, porque é coisa que já fez. É Deus que Gideão quer saber qual que é a sua evolução a partir de agora. E o nome de Gideão entrou na história. E estamos aqui contando a história de Gideão. O mesmo Deus que usou Moisés para livrar o povo do Egito, agora nos usou toda a história de Gideão, que Deus usou para livrar Israel dos midianitas. E o que Deus vai fazer na sua vida, as experiências que vocês terem, será de bênção e vai ser contada para várias nações. Porque vai ser o mesmo Deus que deu vitória para o irmão. Irmão A, o irmão B, é o mesmo Deus. Tudo é questão de tempo e experiência. Olhe para você, irmãos, e não ceda. Porque eu vontade de abandonar. Eu vontade de sair da igreja, e a gente pregando na igreja, pregando prosperidade, pregando cura, e orando para irmão, Deus abençoe irmão financeiramente, irmão recebe a bênção, irmão compra carro, irmão compra casa, e tudo mais, irmão vê irmão prosperando na igreja, você lá no banco, vê, meu Deus do céu, dá vontade. Mas quando você vê se assim, tudo posso, daquele em crise que o Senhor fortalece, e eu quero que quando estiver, Ele cuida. Eu preciso dar com você algumas experiências que você tem para vencer. Primeiro, força. Diga bem assim, força. Diga eu tenho força. Diga eu tenho força. A minha força vem de Deus. Segunda coisa, diga assim, graça. Diga graça. Eu tenho o favor de Deus. Terceira coisa, diga perdão. Diga perdão. Mesmo se eu pecar, Ele me perdoa. Quarta coisa, diga comigo, refrigério. Diga, irmão, refrigério. Na hora da dor,
Deus é meu refrigério. Diga assim, quinta palavra, cura. Diga cura. Se por acaso você ficar doente, Deus te cura. Sexta coisa, renovo. Diga renovo. Diga renovo. Eu tenho força, Ele me renova. Sétima coisa, Deus abre porta. Diga porta aberta. Deus se dá errado. Deus abre outra porta. Oitava, realização de sonho. Deus vai realizar o seu sonho. Fica ali, levanta assim, ó, pro Evangelho de Jesus.